Confira a descrição e descubra como se tornar inesquecível para uma mulher. Treinamento completo com preço promocional de R$ 9,90 até o fim do mês para os inscritos do canal, link na descrição e no primeiro comentário. As 8 principais diferenças que fazem o macho alfa ter inveja do homem sigma. Homem sigma versus macho alfa. A palavra na rua é que o macho sigma é o mesmo que um macho alfa, só que ele possui uma personalidade mais introvertida. Aqueles que apoiam os machos sigma por causa de suas características admiráveis defendem sua opinião de que esses dois arquétipos masculinos são diferentes um do outro em muitos aspectos. Você descobrirá as diferenças nas características do macho alfa que os comentaristas da hierarquia sociossexual consideram suas áreas fracas e não fortes. Por exemplo, seu comportamento controlador em relacionamentos íntimos e agressividade geral. No final desse vídeo, você deve ser capaz de apreciar as diferenças entre macho sigma e macho alfa. Você pode até aspirar a adotar os traços masculinos sigma. Como os machos sigma abordam os relacionamentos românticos? Os machos sigma podem ser esquivos. Alguns especialistas em relacionamento que os estudaram chegam a dizer que têm medo de se comprometer. O problema é que eles não gostam de brincar com os sentimentos das pessoas, e em vez disso, demoram para se apaixonar ou se comprometer. Eles valorizam relacionamentos sérios, e sempre que decidem se comprometer, sabem que terão uma longa jornada. Não obstante, suas tendências inatas de lobo solitário os levam a passar muito tempo sozinhos. A solidão lhes permite processar, debater, criar estratégias e tomar decisões bem pensadas, em vez de irracionais. Carência e apego em um relacionamento podem afastá-los. Naturalmente, então, os machos sigma procurarão mulheres que sejam independentes, confiantes e autossuficientes como eles. E os machos alfa? As mulheres também adoram e admiram os homens alfa por causa de sua atitude de controle, poder, destreza e influência social. O macho alfa é um líder nato e fornece um forte braço de apoio para sua parceira. Isso além de suas tendências controladoras, de busca de atenção e, às vezes, narcisistas. 8 diferenças importantes entre homem sigma vs alfa homem. Os tipos masculinos na pirâmide sociossexual tendem a ter traços sobrepostos, embora alguns se destaquem mais do que outros. Ao explicar as diferenças entre machos sigma e alfa, vou me concentrar mais nas características masculinas sigma que os tornam mais bem-sucedidos e agradáveis em suas vidas pessoais e profissionais, em comparação com os machos alfa. 1. O macho sigma é introvertido ao contrário do alfa extrovertido. Esse cara confiante vive sua vida principalmente na solidão e não se preocupa em se destacar na multidão, mesmo que seja notado de qualquer maneira por causa de sua personalidade enigmática. Sua característica reservada está de acordo com sua personalidade introvertida. Isso nem sempre equivale a timidez ou falta de habilidades sociais. A tendência é impulsionada mais por um desejo natural de se misturar com seus próprios pensamentos e sentimentos, em vez de buscar estímulo por meio da conexão social. Na verdade, os machos sigma não seguem a multidão e buscam atenção social para se sentirem validados ou dignos, como visto nos machos alfa. Embora eles recebam bem uma equipe e apreciem a ajuda ou a percepção de outras pessoas, eles estão bem fazendo isso sozinhos. Em relação aos machos alfa, você pode identificá-los a uma milha de distância. Eles são bastante extrovertidos, sociáveis, ousados e falantes. Ficar socialmente conectados preenche e lhes dá a oportunidade de serem vistos e ouvidos. 2. Ele é dominante, embora não tão dominante quanto os machos alfa. Os machos alfa são celebrados por serem fortes e dominantes e por possuírem grandes qualidades de liderança. Esses atributos lhes renderam um lugar no topo da hierarquia. Sigmas têm atributos semelhantes, mas não são considerados dominantes, principalmente devido à sua natureza reservada e silenciosa. Eles podem assumir o comando e fazer as coisas da mesma forma, mas sem precisar ser barulhentos ou mandões, por isso são descritos como líderes silenciosos. Embora a dominância masculina seja vista como uma vantagem, ela pode afastar as pessoas quando se torna exigente ou autoritária. Nem todo mundo gosta de ser dominado.
Os machos alfa às vezes são incapazes de domar seu domínio sobre seus parceiros românticos, em parte devido à falta de consciência de como seu comportamento afeta os outros. Ser muito dominante e controlador aumenta a chance de brigas nos relacionamentos ou falta de motivação por parte daqueles sob sua liderança. 3. Ele é confiante como o macho alfa, mas não arrogante. Você pode concordar que a autoconfiança pode ser sexy, tanto os alfas quanto os sigmas possuem essa característica. As mulheres são imediatamente atraídas por ambos os tipos masculinos por causa disso, mas acabam percebendo que a distinção sutil entre os dois nesse aspecto é a arrogância exibida pelo alfa. Ao contrário dos alfas, os sigmas não sentem a necessidade de se exaltar para provar que são bonitos, inteligentes, bem-sucedidos, capazes ou certos. Eles estão cientes de que sua personalidade brilha e permite que as pessoas os descubram com o tempo. Não ser excessivamente orgulhoso de si mesmo tende a dar-lhes uma vantagem sobre os machos alfa no departamento de autoconfiança. 4. Ele não está em conformidade com as regras da sociedade como sua contraparte alfa. Uma das coisas mais atraentes sobre o homem sigma é que ele sabe o que quer e como alcançá-lo. Os machos alfa também são assim, mas tendem a conseguir as coisas exercendo sua masculinidade e domínio sobre os outros. Acreditando em sua capacidade de sucesso, apesar dos desafios que possam enfrentá-lo, o homem sigma reconhece que não precisa mandar nas pessoas. Ele também não está programado para seguir regras estabelecidas por outros. As regras sociais são uma forma de restrição e ele não gosta de fazer as coisas de acordo com as regras ou de se sentir encaixotado. Ele precisa de muita liberdade para se mover e agir como deseja. Ter essa margem de manobra o motiva a alcançar seu maior potencial e viver a vida em seus próprios termos. Por outro lado, o macho alfa é um conformista. Ele reconhece sua posição no topo da hierarquia e se sente obrigado a se comportar da maneira que a sociedade espera dele para manter seu status. 5. Ele próspera na solidão, enquanto o macho alfa precisa de estímulo social. Suspeito que ficar sozinho na quietude de seus próprios pensamentos pode deixar o macho alfa desconfortável. Compreensivelmente, eles são programados para ouvir e estimular todos os seus sentidos. Eles conseguem isso por meio da socialização e estando na frente e no centro, tanto quanto possível. Não o macho sigma. Ele não gosta dos holofotes e normalmente anseia pela solidão. Na solidão, ele consegue organizar seus pensamentos e contemplar seus próximos movimentos. Não cometa erros, ele não está sentado lá sentindo pena de si mesmo. O cara gosta da própria companhia e fica feliz por estar sozinho. Se for um cara extrovertido e barulhento, é mais do que provável que seja um alfa. Ele é uma pessoa prática, que sai e faz as coisas, que toma decisões rápidas e sólidas sem precisar pensar muito como os machos sigma. 6. Ele é flexível em vez de rígido como o macho alfa. Sua capacidade de pressionar e facilitar os torna muito mais simpáticos. Como tal, os funcionários tendem a preferi-los como chefe ao alfa, que pode ser agressivo e excessivamente autoritário. Por causa de sua inteligência emocional, os machos sigma são mais capazes de se adaptar às mudanças e sabem como fazer as pessoas fazerem as coisas sem gritar, intimidá-las ou manipulá-las. Eles lhe dão o seu espaço e confiam em você para atuar sem respirar fundo ou microgerenciar a situação. Os machos alfa são considerados bons líderes por causa de sua determinação e atitude agressiva. No entanto, ser seu parceiro ou funcionário pode começar a parecer um pouco opressivo, mesmo que eles não pretendam parecer assim. 7. Ele é assertivo enquanto o alfa é mais agressivo. Como os machos sigma são confiantes, eles não têm problemas em afirmar suas necessidades de maneira saudável e socialmente aceitável. Por mais que sejam descontraídos, eles não terão vergonha de informá-lo quando você cruzar um limite pessoal. Lembre-se de que eles prosperam em seu espaço pessoal e são muito protetores disso. Eles provavelmente não se comportarão de forma agressiva ou violenta com você, principalmente porque se esforçam para manter a paz. Os machos alfa são descritos como mais agressivos e exigentes do que assertivos, competitivos e de natureza implacável, e podem escalar situações involuntariamente como resultado.
Para ser justo, a agressividade pode ser uma coisa positiva, tanto, o comportamento pode desencadear conflitos e afastar os entes queridos. 8. Ele não tenta dominar a conversa como o macho alfa. Como outros alfas, está focado em conseguir sua vez de falar e principalmente sobre si mesmo e o quanto ele sabe. Você também notará esse comportamento arrogante em indivíduos competitivos e narcisistas que dominam a conversa para manter o controle. Os especialistas concordam que o macho sigma demonstra melhor a arte de ouvir. Ele vai ouvi-lo, oferecer feedback e mostrar que entende como você se sente, também chamado de escuta empática. Considerações finais sobre as diferenças entre macho sigma e macho alfa. Os machos alfa estão posicionados no topo da hierarquia da masculinidade. Acredita-se que eles tenham acesso mais fácil ao poder, dinheiro e parceiros. No entanto, eles conseguem isso por meio de proezas físicas, dominação e intimidação. Os machos sigma podem conseguir o mesmo sem seguir esse caminho e com menos esforço. De fato, muitas mulheres podem preferir sigmas como parceiros ao invés do macho alfa, atribuindo isso à sua autoconfiança tranquila e atributos amáveis. E acredite em mim, por causa disso, a grande maioria dos homens aspira a ser mais parecido com suas contrapartes sigma.